Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre a adoção no Brasil. No bloco anterior, destacávamos que uma das causas que faz com que o Brasil tenha um número tão grande de crianças aptas à adoção é justamente as questões sociais que afetam o nosso país, como a pobreza, por exemplo. Conversamos com a doutora Gina Levinson, ela é doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo. Agora, é importante ressaltar que, na atualidade, a pobreza jamais é a única causa que leva uma criança a estar apta para a adoção. Sim, acho que a pobreza não é o único motivo. Existem famílias que estão muito degradadas, né? Quer dizer, existem famílias que são separadas, hoje em dia tem muito a questão da droga também, né? Quer dizer, do crack, como a gente falava há pouco tempo, que também está muito presente. Então, o que acontece é que as famílias acabam não ficando unidas o suficiente para poder criar os seus filhos. Com relação ao crack e outras drogas, por exemplo, que a doutora acaba de mencionar, existe algum tipo de preconceito das famílias com relação às crianças que têm esse histórico familiar? Sim, eu acho que existe. Quer dizer, a pessoa que adota, ela tem acesso a um histórico da criança. Inclusive, ela pode escolher se ela quer uma criança da mesma cor que ela, enfim, algumas referências ela pode escolher. E muitas vezes os pais ficam muito preocupados, né, com da onde vem aquela criança e o que será que ela traz consigo, né? Tanto com relação à hereditariedade, quanto com relação a essas condições da gestação. E o crack entra dentro disso. As pessoas às vezes têm medo de que o filho também no futuro se torne um drogado ou tenha sequelas importantes. De forma geral, as crianças, mesmo que tenham algumas sequelas, elas se recuperam. E o ambiente é muito importante, né? Sem dúvida existe uma hereditariedade, mas ela sempre depende do ambiente. Se você dá para a criança um ambiente bom, adequado, a probabilidade de que dê tudo certo é muito grande. Podemos dizer, então, que nesse caso, o que determina mesmo o destino daquela criança é o ambiente e não fatores genéticos. Eu acho que sempre tem uma correlação dos fatores genéticos com o ambiente, mas o ambiente tem um peso muito importante. Com relação ainda às questões que ficamos devendo no bloco passado, a gente falava sobre essa questão de ser irrevogável o processo da adoção. Como é que isso está na lei e na prática? Então, realmente o processo de adoção é irrevogável, mas infelizmente, como você havia me perguntado, existem casos de pessoas que adotam crianças e devolvem as crianças. Infelizmente isso acontece. Na verdade, são casos muito duros, muito difíceis para as crianças, como eu disse, que já haviam passado por um trauma e passam por um novo trauma. E são muito difíceis também para os pais, né? Porque eles tinham toda uma expectativa e eles se veem realmente sem condições de lidar com aquela criança. E o que a gente vê é que são casos em que a preparação para a adoção não foi adequada, foi falha. Esses pais não estavam preparados para lidar com essa criança. E quais são as principais causas que levam, então, a ter essa experiência frustrada, no caso dessas adoções, que depois acabam não tendo o sucesso desejado? O que a gente encontra muitas causas. Por exemplo, há uma idealização do processo de adoção. As pessoas muitas vezes acreditam que você vai adotar uma criança e pronto, vai dar tudo certo, mas sempre existem desafios, né? Quer dizer, por exemplo, numa adoção tardia, que é com crianças de 2 ou 3 anos, a partir de 2 ou 3 anos, existe toda uma adaptação, porque a criança veio com uma outra história, muitas vezes ela sofreu, passou de mão em mão, viveu no abrigo ou presenciou coisas muito difíceis. Então, os pais, eles no começo, muitas vezes eles não vão ser só pais, eles vão ser quase que pais terapeutas, nesses casos em que a criança sofreu bastante, teve muitos traumas. Eles vão precisar ter muita paciência para passar por todo o processo. Às vezes a criança testa o ambiente para ver se a adoção é para valer, se é de verdade. Então, ela vai propositalmente, por exemplo, ser muito indisciplinada. Por exemplo, ela vai ser muito indisciplinada, vai fazer exatamente o que os pais não querem que ela faça para saber, mas é mesmo, você vai me adotar ou vai me devolver? E o que acontece é que muitas vezes eles não estão preparados, eles nem tinham noção de que eles poderiam passar por isso, né? E aí termina nesse desastre. Quem está nos acompanhando, por exemplo, é uma família que tem esse desejo de adotar uma criança. Quais seriam as principais orientações que a doutora traria? Até dúvidas, às vezes, que esses pais já têm, que a doutora poderia antecipar ali do que seria trabalhado, por exemplo, num processo de preparação para o pai adotivo.
Bom, antes de tudo, a gente tem que ver quais são as motivações desses pais para adoção, né? Quer dizer, vamos supor que tenha, na maior parte dos casos, é uma questão de esterilidade que está presente, né? Eles não conseguem gerar uma criança. Aí, o que a gente tem que saber é se esses pais, eles lidaram suficientemente com isso, né? Se eles já elaboraram esse luto por não ter podido gerar a criança, porque se não, eles adotam, mas a criança sempre vai ficar lembrando a eles que eles não puderam ter o seu filho biológico. Então, é importante que eles tenham vivido isso e superado isso. Depois, existem pessoas que adotam crianças porque, sei lá, por mais diversos motivos. Alguns querem adotar porque perderam um filho, mas esse não é um bom motivo. Quer dizer, você adotar uma criança para substituir um filho morto não é bom, porque essa criança não vai entrar no lugar dela. Exatamente, né? Sei lá, eu me lembro de uma criança que eu atendi, ele me dizia assim, eu não sei porque a minha mãe no meu quarto deixa na parede as medalhas do meu irmão, o irmão morto. Esse menino tinha sido, tinha entrado na família para substituir essa criança. E a mãe queria que ele tivesse tantas medalhas quanto o outro que morreu. Você vê que ele não podia ser ele mesmo. Um outro motivo que é muito importante mencionar, a adoção tem que acontecer porque as pessoas querem ter um filho. Porque se elas adotam, porque tem muitas crianças abandonadas, depois elas vão exigir gratidão dessa criança, não é? E a gente não pode exigir gratidão. O filho é para sempre. Então, quem adota precisa querer ter um filho com todas as coisas boas e difíceis que é justamente ser pai e mãe. Agora, tem pais ou mães que temem esse processo da adoção por depois não saber como lidar com as dúvidas, por exemplo, que vão surgir dessa criança, às vezes até aquele receio de que mais tarde ela, criança ou jovem, deseje se reencontrar com a sua família de origem. Como que a doutora orienta, avalia nesses casos? Sim, eu acho que essa questão é muito importante. Os pais têm muito medo, porque é engraçado, parece que o fato de não ter uma ligação de sangue faz com que as pessoas se sintam muito mais inseguras em relação ao elo. E isso acontece tanto nas crianças quanto nos pais, né? Quer dizer, se você é filho de sangue, sim, você é filho para sempre, mas se você não tem um elo de sangue, parece que isso pode ser quebrado a qualquer momento. E os pais têm medo que se no futuro essa criança for procurar seus pais biológicos, que eles deixem de gostar dela. O que realmente é uma ilusão, porque os verdadeiros pais, ao meu ver, são os pais adotivos, né? São aqueles que criam, são aqueles que acordam às noites, que passam os seus valores. Estão presentes. Estão presentes. Se a criança quer conhecer os seus pais biológicos, ela está mostrando uma curiosidade com relação à sua identidade. Ela tem o direito de saber a história, mas isso não significa que ela rejeitará os pais. E existe um momento certo para esses pais contarem para essa criança que ela foi adotada? As famílias lidam bem com isso? Isso. Essa é uma outra dúvida muito importante para os pais. Como é que eu vou contar para o meu filho que ele é adotado? Quer dizer, o melhor é que os pais possam ir contando devagarzinho, desde que a criança é pequenininha. E aí, no futuro, você pergunta para o adotado, quando você soube que você era adotado? Ele diz, eu sempre soube, né? Então, fica uma coisa natural. A adoção não pode ser algo, meu Deus, estranho, um segredo. É uma coisa natural. E eles perguntam, mas como eu posso contar? Então, você conta de várias maneiras, mas um dos jeitos, por exemplo, é contar uma historinha, né? Então, olha, era uma vez um pai, um ursinho e uma ursinha, eles queriam tanto um bebezinho, mas ele não chegava. Mas aí tinha uma outra mãe que tinha, mas não podia cuidar, e aí... Então, você vai, através dos bichinhos, dos personagens... De forma lúdica. E você sabe o que acontece muitas vezes? A própria criança pergunta, pai, mãe, essa é a minha história? A própria criança sabe disso. E aí fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Introduzir o assunto. Se for uma coisa natural, é muito mais fácil. Bom, doutora, a gente certamente podia falar muito mais sobre esse tema. Gostaríamos de agradecer a presença da doutora aqui hoje no programa Sociedade Solidária. Seja sempre muito bem-vinda. E, para finalizar essa edição, nós trazemos uma mensagem do criador desse espaço, o educador Paiva Neto, diretor-presidente da LBV, no qual ele fala justamente a respeito da importância da adoção e do quanto, muitas vezes, esse processo tão importante ele é atrapalhado pela existência de alguns preconceitos na sociedade em que vivemos e que acabam criando obstáculos para que essas famílias possam se unir. No seu artigo intitulado Adoção rima com coração, ele afirma no subtítulo Longe de nós o preconceito.
O alto sentido de humanidade precisa habitar o coração das criaturas, não deixando espaço para preconceitos. E mais adiante afirma: o assunto realmente merece um olhar mais atento da parte de todos, seja das políticas públicas ou da sociedade. É direito básico de toda criança ter uma família que a proteja, ame e respeite. E com essa mensagem que nos faz olhar para a importância de respeitarmos esse direito das crianças a uma família, que nós finalizamos o programa Sociedade Solidária, abrindo também para suas considerações finais. Muito obrigada, Daniel. Eu, mais uma vez, quero agradecer o convite por estar aqui. Eu queria dizer que eu acho que a adoção é um processo muito importante, porque ela permite aos pais poderem criar filhos, né? Terem seus filhos, mesmo que não estejam vinculados biologicamente. E ela permite às crianças aquilo que é o maior direito delas, que é de ter uma família, né? A importância da família é algo, vamos dizer assim, que não tem palavras. É como a terra para uma planta, né? A planta precisa da terra, da água para crescer. E a criança precisa de uma família, e é isso que a adoção provê à criança. Eu vejo muitos casos de adoção e, na maioria das vezes, eu vejo casos felizes. Bom, mais uma vez agradecemos. O programa Sociedade Solidária conversou hoje com a doutora Gina Levinzon, doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo, especialista no tema da adoção, autora de diversos livros sobre o assunto, que é vasto realmente. E nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições aqui do Sociedade Solidária. A você que nos acompanhou hoje, o nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.